Efésios, capítulo 1, verso 1. Diz a palavra assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, ou de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem no Campeche, ou aos santos que vivem em Éfeso, na época, e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor, e nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da sua graça. Ele que nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também, depois de que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito da promessa, com o Santo Espírito da promessa, no qual é o penhor da vossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Amém. Amém. Nós somos esses, alvos dessa palavra, tanto os nossos irmãos de Éfeso, quanto nós, que hoje cremos no Senhor, por intermédio da sua palavra, vivificada pelo seu Espírito e anunciada pelos santos nesses dias. Nós te pedimos, ó Pai, que toda palavra lançada aqui essa noite, ela frutifique em nossos corações a 100 por 1. E tudo que for, Pai, justo, honesto, bom, agradável, de boa fama, se alguma virtude, algum louvor, seja isso que essa noite ocupe o nosso pensar, no nome de Jesus. Amém. Amém? Você pode sentar. Natan, se quiser dar um salve para a turma aí. Natan é o nosso irmão que mora lá em Brasília. Uberlândia. Já vai. Natan congrega conosco, só que ele mora em Uberlândia, né? E aí, uma vez por ano ele vem aí. Então alguns já conhecem, outros não. Então se quiser dar um salve para a raça aqui. Pessoal, vocês não sabem o tamanho da alegria da gente estar aqui com vocês. Vocês não sabem. Assim, é um parto. Toda vez que a gente fala, nós vamos para Florianópolis, é um parto. É um parto. Parece que, nossa. E o Beto, a gente é amigo desde que a gente é amigo desde a infância, só que a gente se conheceu em 2013 só. Mas é desde a infância que a gente é irmão. E que eu tomo conselho com ele e tal. Os queridos. Gente, vocês não têm noção do tanto que a gente ama vocês não têm noção. A gente mora longe porque, né, é assim, as coisas são desse jeito. Agora eu sou ciente do meu prédio, deixa eu ver esse pessoal, estou indo passar uns dias lá em Floripa, se eu não voltar é porque nós ficamos por lá mesmo. A vontade é enorme. Mas assim, esses últimos tempos foram assim, muito diferentes mesmo. A gente vê as coisas se completando e a gente conversa, o Beto e eu, a gente conversa forte nele a respeito do tanto que Deus está fazendo. E eu tenho sim uma coisa para dizer bem específica.
o tempo acabou. O tempo acabou. Você para de brincar de crente, você para de brincar de ir na igreja, você para com tudo isso. Você tem uma chance agora de estar diante do trono do jeitinho que o pastor acabou de ler. A plenitude dos tempos, ela já chegou, ela não vai chegar, ela já chegou. Amém. E agora você tem um momento único, único momento em que você pode ter a sua vida diante do trono de Deus, em santidade, porque depois que passar esse tempo, você não tem mais a oportunidade de mudar qualquer coisa. Jesus, quando te lavou com o sangue dele, ele te lavou, te purificou. E aí tem duas coisinhas que é a palavra. Uma é a justificação, que o pastor acabou de ler, justificação, você foi salvo. E a outra é um esforço, que é a santificação, que aparece lá naquelas cartas de Apocalipse, aquilo que vencer. Você tem que se esforçar. A santificação não cai do céu. Você tem que se esforçar, esforço de todo dia, ter a mente santa, olhar para cima. Tem um filme aí que fala assim, não olhe para cima, é mentira. Olhe para cima, o jeitinho que a Bíblia fala assim, quando essas coisas estiverem acontecendo, o terremoto, a ladeira toda, olhe para cima, porque a sua salvação está chegando. Glória a Deus. A Carla e eu, a gente tem uma alegria, vocês não têm noção. A gente vem falando da alegria que a gente tem de encontrar com vocês, de encontrar com o André, de encontrar com o Beto. Parece assim que a gente convive o tempo todo, vocês não têm noção. Tá? Então, mas a palavra é muito simples. O tempo acabou, o tempo acabou, o tempo é de distração, o tempo é de cara no celular, o tempo é de série, é isso, é tudo distração. O diabo quer que você fique distraído, porque na hora que chegar lá no céu, que você é salvo, chegou lá no céu, na hora de receber a recompensa, aquele que vencer vai sentar comigo no trono, aquele que vencer vai ter intimidade comigo, vai ter uma pedrinha com o nome que só eu e ele conhecemos, aquele que vencer vai comer da árvore da vida. Você vai vencer? Você vai ficar embaçando. O tempo é só esse. Deixa eu ver. Glória a Deus. Você está falando. Glória a Deus. Glória a Deus. Aí nesse caso, aí a gente faz um outro. Aleluia. Aleluia. Glória. É o seguinte. A palavra é muito simples. Você vai abrir lá então em 2 Pedro, né? Porque já nasceu pronta a palavra, né? A gente tem esse negócio de, eu conheço, eu sei o que faz isso. Eu tiro o sapato por causa de Moisés. Moisés, na hora que ele chegou e viu aquela coisa pegando fogo lá, aquela sarça que nos consumia, aí ele chegou lá, na hora que ele foi botar o pé dele, falou, para, tira o sapato do lugar que você está pisando é santo. Então, o pastor considera, eu penso igual, que o santuário é um lugar que está descalço mesmo. A gente foi descalço para o lugar que a gente está pisando é santo. Mas sai lá, então, a sua Bíblia, 2 Pedro, lá tem uma palavra muito curiosa para todos nós. Eu acredito que você fez isso, mas enfim. Mas enfim, a gente somos justamente aquelas pessoas que acreditam. Quando fala assim, o justo virá da fé, então o justo virá de crer. Enquanto a psicologia, a psiquiatria fala, duvide de tudo, vamos fazer terapia. A Bíblia fala assim, o justo virá de crer, de acreditar. As coisas vão funcionar, mesmo que aqui dê tudo errado. A Carla tem partos. Vocês sabiam que a Carla tem mal de partos? A Carla tem mal de partos. Qualquer coisa que a gente vai fazer é um parto. Tem hora que ela trava, estamos viajando, trava, cai no banheiro, ele atrapalha e tal. E não tem problema, nós estamos vivendo o melhor tempo que nós temos. Amém. Então, você abre lá em 2 Pedro. E ele fala uma coisa, você pode ficar em pé, você fica à vontade. Ele fala o seguinte. Você foi chamado, né? Você foi chamado, então você está aqui, não é porque Jesus é um clube bacana. Jesus não é um clube, aqui não é um clube. Aqui não é um lugar legal porque todo mundo chama todo mundo de irmão e fala que ama. Né? Não é por isso não. É porque nós fomos chamados, porque Jesus, o Verbo, o Filho de Deus, aquele que criou todas as coisas, não é que ele criou o universo, né? Ele criou o universo, criou mais uma par de coisas. Tá? Ele se revelou a você. Ele se revelou a você falando assim, olha,
filho, eu vou te chamar de filho. Quando a pessoa fala assim, ó, todo mundo é filho de Deus, não é não. A Bíblia fala assim, a todos quanto o receberam, foram feitos filhos de Deus, a saber, quem crê no nome dele. E nós cremos num Cristo, num Jesus, que foi crucificado, mas como você pode ver, a cruz agora está vazia, porque a vitória significa que ele ressuscitou. E aí vem Pedro, e depois de falar muitas coisas interessantes, porque você vê que se você for conhecer a história lá, Pedro de vez em quando tinha umas tretas até com Paulo, né? Não tem problema. Mas aí depois ele vem e fala assim, olha, ouça o que Paulo falou, que Jesus revelou para ele. Ele pega e fala assim, ele começa falando assim, que Deus nos deu todas as coisas. Você acha que a vida está difícil? A vida está difícil mesmo, porque a vida é difícil. Quando a gente fala que isso aqui é um vale de lágrimas, é mesmo, é um vale de lágrimas. A vida não é toda. Né? Então ele começa falando lá, Pedro, 2 Pedro, capítulo 1. Vou começar no 2. Graça e paz vos sejam multiplicados por meio do conhecimento de Deus e de nosso Senhor Jesus, conforme o seu divino poder, porque Jesus é Deus, deu-nos todas as coisas que dizem respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou para a glória e virtude, pelos quais nos são concedidas grandíssimas e preciosas promessas, para que, através dessas, possais ser participantes da natureza divina. Ele está falando aqui que você foi chamado para ser filho, participante da natureza divina. Ou seja, ele está falando aqui que você passa a ter dentro de você a mesma identidade de Deus, não que você se torne Deus. Tem até um salmo que fala assim, sois deuses, né? Aquilo ele está falando assim, que os outros dizem isso, atropelando a glória de Deus, tá? Então, a gente não misturar as coisas, mas você passa a ter identidade. Como é que isso funciona? Quando o homem caiu, Deus tinha falado, você cair, você vai morrer. E era plano de Deus, sempre foi. Porque quando o homem morreu, ele teve que ressuscitar o homem. Quem que era esse homem? Foi através de Jesus. Pode sentar, porque a gente vai passear pela palavra e eles vão ficar aqui. Mas presta atenção, nunca Deus foi pego de surpresa, nunca. Quando o homem caiu mesmo, era porque Deus queria que fosse daquele jeito. Por quê? Lembra que lá no comecinho ele é chamado de alma vivente, o homem é uma alma vivente. Em Jesus a gente passa a ser espírito vivificante, porque Jesus, o Espírito, faz com que as pessoas tenham vida. Quando o homem morre, Deus fala, o homem vai morrer, e quando ressuscitar, vai ressuscitar, porque Jesus vai ressuscitar, então vai ressuscitar um outro tipo de natureza, que é o que Pedro fala aqui, a respeito de participar como parte daquilo que Deus é, a natureza que muda. Lembra? Lá na Bíblia fala assim, que um dia nós vamos ser todos ressuscitados, e quando a gente for ressuscitado, agora tem uma coisa curiosa, quando a gente for ressuscitado, a gente vai ter um corpo glorioso igual ao corpo de Jesus. Mas tem um detalhe, que era o que eu falei no começo, que achei que ia ficar aqui mesmo, mas que é o seguinte: todo mundo, sem exceção, crentes e não crentes, todos vão receber um corpo eterno. Isso parece muito bom, mas não é. Porque você vai ter um corpo eterno para morar no céu, e outros vão ter um corpo eterno para sofrer eternamente sem conseguir morrer. Tá bom? É isso que a Bíblia diz. Então, continuando, ele fala assim: além disso, com toda diligência, acrescentar em virtude, na verdade eu pulei 4, pelos quais são concedidas grandíssimas e preciosas promessas, para que através dessas possais ser participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que há no mundo através da concupiscência. E além disso, com toda diligência, acrescentar em virtude a vossa fé. Então ele já começa falando assim, que você já começa com fé. Alguém aqui tem fé? Tem fé? Pois é, eu acho que eu não tenho. Porque Jesus pega e fala assim, se você tiver fé,
do tamanho do grão de mostarda, que é um treco bem pequenininho, você vai falar para um monte, muda de lugar. Eu nunca consegui mover um tijolo. Então eu fico preocupado com essa questão da fé. E eu penso que o problema da fé é que a gente não consegue acreditar com firmeza, porque a gente é muito distraído. Você não acha que a gente é muito distraído? Sim. Você viu, todo mundo tem um celular, né? No trânsito, então, né? A gente assim, até surta, né? O cara esquece, está lá no WhatsApp, lá na frente do sinal trancado. A gente é distraído. A fé, crer, é diferente de ser distraído. A distração fala assim, não olhe para cima. A fé diz, olhe para cima, a sua salvação está chegando. E aí ele pega e fala assim, então você vai adicionar a sua fé, aí ele começa a falar de esforço. Você vai adicionar a sua fé à virtude. A virtude, conhecimento. Como é que você faz para ter conhecimento? Como é que você faz para conhecer a vontade de Deus? Procura um profeta para ele falar para você o que ele tem para dizer, o que você vai fazer da vida. Não é isso? Não é não. A palavra de Deus fala que a fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Então você vai pegar e vai ler a Bíblia. É isso? Também. Mas você pode ouvir. Quem aqui vai na academia fazer exercício? Eu tento, tá? Assim, a minha relação assim, é bem difícil, né? Porque eu fico 2 dias sem ir à academia e não quero mais viver. Mas eu me esforço. Mas quando eu vou, eu descobri uma coisa bem bobinha. Eu ponho fone de ouvido e vou escutar a Bíblia. E pode parecer muito estranho, mas eu tenho 56 anos, nasci, meu pai era pastor presbiteriano, então, nasci ouvindo a Bíblia, nós aprendemos a ler na Bíblia, a gente lia a Bíblia lá em casa assim, sentava todo mundo ao redor da mesa, a gente pequenininho de colo, cada um lia um versículo. Era assim. Mas, só há pouco tempo atrás, que a gente está identificando uma situação muito curiosa. Você pega um texto que você já está acostumado a ler, eu nem estou falando de profeta, coisas complexas. Você pega João, o livro de João, o apóstolo, e você vai ler, e o texto pula na sua garganta. E aí você fala assim, nossa, eu entendi coisas que eu já li 500 vezes. Eu entendi. Porque você vai acrescentar a vossa fé à virtude, ou seja, você vai querer fazer a coisa certa. Vai ser corajoso para fazer a coisa certa. Tem que ter coragem para falar a verdade, tem que ter coragem para fazer a coisa certa. Então, juntando a fé, a virtude, o conhecimento. Como você vai saber qual que é a regra do céu se você não ouve a regra do céu? E aí, eu sugiro que você ponha o fone de ouvido, arranje um tempo durante... Eu estava viajando esses dias atrás, escutando o livro de Jó. Que eu conheço bem o livro de Jó, eu gosto do livro de Jó. Não tem nada a ver com paciência o livro de Jó. O livro de Jó tem a ver com uma aposta. Uma aposta. Deus apostou Jó. Está lá. Deus está lá na cidade dele, Jesus falou, chega o diabo. Deus pega e falou, diabo. Um monte de gente na sala, aqueles anjos, os seres, todo mundo lá, já nem sabe quem quer estar lá. Ô diabo, de onde você está vindo? Eu estou vindo da terra, vou já ir passar a terra. Mesmo? Você viu Jó? Quem que botou Jó no assunto? O diabo falou do Jó para Deus? Não. E aí você fala assim, mas então Deus colocou o Jó numa situação tão difícil assim? Não. Deus, por amor de Jó, falou, eu preciso mudar a vida de Jó. Ué, mas Jó não já estava tudo certo? Aos olhos de Deus não estava não. Eu vou mudar a vida de Jó. Eu preciso que ele pare de me conhecer por ouvir falar. Aí depois que acontece, Jó, possivelmente, Jó só sabia falar assim, Deus, por quê? Lá no capítulo 38, depois que já aconteceu de tudo, Deus pega e resolve falar com Jó. E o Jó, bom, que bom, você chegou, Deus, por que isso está acontecendo comigo? Aí Deus olha para Jó assim, com o coração, com o olho mais bom e fala assim, Jó, olha para o céu. Você está vendo as estrelas? Como é que eu coloquei lá tudo bonitinho? Você viu? Então, não, Deus, eu já conheço o céu, mas por quê? Pois é, Jó.
Olha os animais que eu criei com você. Olha ali aquele dinossauro, o behemoth, que come a erva como boi, a sua força está na sua cauda, que endurece como cedro. Ou então olha ali o Leviatã, que solta fogo pela boca, está lá no capítulo 40, a hora que ele fala assim: seu hálito vai acender carvões, chama salta da sua boca. Se isso não for um dragão, não sei o que é um dragão, mas já está escrito lá. E Jó fala assim: eu entendi, mas por que? Ele fala: olha só, eu guardei granizo para jogar na cabeça das pessoas do tempo do fim mesmo. Aí você liga a TV hoje, está lá caindo granizo do tamanho que pode ter na cabeça das pessoas, sendo que estava avisado lá em Jó que isso aconteceu. E Jó resolve ficar quieto, porque fala assim: ô Jó, Deus fala, você vai me pegar, eu, Deus, você vai me colocar no banco dos réus para me julgar? O que você vai fazer? Aí Jó fala assim: eu perdi uma chance de ficar quietinho, porque o Senhor é todo poderoso. Aí Deus fala assim: estamos começando a falar nesse domingo. Aí Jó fala assim: entendi, eu pensei que o Senhor pode fazer qualquer coisa. Os seus planos não podem ser impedidos, nem na vida de Jó, nem na vida da Val, nem na vida da Carla, na vida dela, na vida dela. Não pode ser impedido. O plano de Deus não pode ser impedido. Não é aleluia, assim, tipo assim, ó, aconteceu tal coisa porque Deus permitiu. Deus não permite, Deus quer. Deus não permitiu que o homem pecasse. Deus queria que fosse exatamente do jeito que aconteceu, porque eu não tomo conselho com ninguém. Como o pastor acabou de ler, toma conselho consigo mesmo, Deus. Tudo acontece exatamente porque Deus quer. Deus não permitiu que a Carla tivesse Parkinson. Deus não permitiu que o pastor tivesse essa ziquezira no coração. Deus quis que fosse assim. Eu sou quem sou. Eu não dou minha glória para ninguém. Jó entende isso e fala: bem, sei que o Senhor pode qualquer coisa. Seus planos não podem ser impedidos. Antes eu te conhecia de ouvir falar. Eu, Natan, conhecia Deus de ouvir falar. Aí nossa vida deu uma cambalhota. Deu uma cambalhota. Aconteceu de tudo. Desde que nós viemos para cá a primeira vez em 2013, minha vida mudou, minha área mudou, nossa casa mudou. Apareceu um cara lá chamado Giovanni, levou minha filha embora, casou com ela. Nós temos agora um netinho chamado Félix. Eles moram lá na Holanda. O Gigi é um cara corajoso, homem de Deus. Está tudo certo. Aí essa semana agora, a minha outra filha chegou e falou assim: pai, nós estamos pensando em casar entre novembro e janeiro deste ano. Não é que Deus permite, é que Deus quer. E aí, juntando a sua fé, a virtude, o conhecimento de saber quem Deus é, ele continua falando: portanto, acrescente a vossa fé, versículo 5, a virtude, e a virtude, o conhecimento, que você já sabe que tem que ter, ao conhecimento, a temperança, e a prudência, o cuidado, né? A gente, tipo Natan, que é esquentado, tem um sofrimento por isso, vontade de chutar o balde, né? O problema é chutar o balde, depois tem que buscar o balde, né? Então, assim, a dificuldade. Acrescente. Então, ele continua falando assim: acrescente a virtude à vossa fé, a virtude ao conhecimento, ao conhecimento a temperança, a paciência. Aquela hora assim que, né, eu sofro com isso, a questão da paciência. Chega ao fala maior dos absurdos para você. Aí você já inflama, né, cheio de razão. E a hora que você vai abrir a boca, você não abre a boca não. Você fica quietinho e deixa passar a primeira onda. Que aí na segunda já fica um pouco mais fácil de surfar. Eu não sei surfar, tá? Mas aí ele continua falando: temperança, paciência, a paciência, a piedade. Quando você for falar do Bolsonaro, aí você, não vou falar do Bolsonaro, não, vou falar do Lula. Aí o Bolsonaro e o Lula, esses dois, eles têm uma característica muito interessante, que você consegue ver se você tiver piedade.
é que em vez de você usar todos aqueles adjetivos que possam vir à sua cabeça, você pode usar uma expressão curiosa sobre eles que diz o seguinte: quem que é o Bolsonaro? Quem que é o Lula? Eles são duas pessoas por quem Jesus morreu. Então, toda vez que você for levantar a voz para falar de seja lá quem for, você só se lembra que eles são aqueles por quem Jesus morreu. Da mesma forma que você é aquele por quem Jesus morreu. Sabe o que significa isso? Eu vou pegar de terceiro chute, né? Porque a gente viu de uma pessoa que contou de outra, eu vou falar. É uma historinha muito interessante que fala a respeito do amor que Jesus tem por você. Deus um dia chegou para Jesus e falou: Jesus, eu tive uma ideia. Aí Jesus falou: ótimo. É o seguinte, tem um planetinha ali que tem os cachorros. Os cachorros bravos, os cachorros nervosos, tá? E eu tive uma ideia. Eu vou te mandar lá para levar minha palavra para aqueles cachorros bravos, para aquele cachorrado doido. Vou mandar você lá. Ele falou: ok? Ele falou: só que tem uma coisa, para você ir lá, eu vou te transformar num cachorro. E aí, vou te mandar para lá. Jesus falou: ok? E tem mais uma coisa, os cachorros são bravos mesmo, eles não vão gostar de você, e eles vão te estraçalhar. E Jesus falou: ok. Mas você não preocupa não, Jesus, porque eu vou te mandar para lá, eles vão te estraçalhar, tudo bem, você vai morrer, mas eu vou te ressuscitar. Aí Jesus falou: ok, tudo certo então. Ele falou: beleza, então vamos fazer. Aí Deus falou: Jesus, só tem mais uma coisa. Depois que você se transforma, depois que eu te transformar num cachorro, você nunca mais, por toda a eternidade, vai deixar de ser um cachorro. Vamos entender direitinho? Quem contou isso foi o Chico Miser, que citou de outra pessoa. Então assim, segue o baile, mas a história é boa. Pelo seguinte: Jesus é Deus. Ele tem um corpo incrível para a gente. Assombrosa é uma palavra melhor que acreditar, não é incrível, é assombroso. É um corpo que, quando está lá os meninos descendo para Emaús, depois que aconteceu a crucificação, você lembra? Se não lembra, você vai ler a história e vai saber. Estavam lá os discípulos descendo, jururuzinho, tal, e aí Jesus chega, ressuscitado, tinha ressuscitado, já estava com o corpo glorioso dele e mantendo o bom humor de sempre. Jesus, você lê as escrituras, você vê que ele claramente tem um excelente humor, ele faz trocadilho para cima e para baixo. Pedro, ele chega lá para Pedro e fala assim: Pedro, quem que o povo está falando que eu sou? O povo está falando que eu sou um grande profeta, que você é um cara bacana e tal. E você, Pedro, quem que você diz que eu sou? Aí Pedro já para e fala assim: tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus abre um sorrisão de orelha inteira e faz um trocadilho. Pedro, pedra, porque Pedro significa pedra, óbvio. Pedro, pedra, sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja. O que Jesus estava fazendo? Um trocadilho com o nome de Pedro. Mas a pedra que ele estava falando era aquilo que Pedro tinha falado: tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa é a igreja. Então Jesus tinha bom humor, ele não era pouco não. Aí está lá os meninos descendo de jururuzinho, indo para Emaús e tal, aquele bode, né? Todo mundo de bode, né? Tinha dado tudo errado, Jesus tinha sido crucificado e chega Jesus. O que é que vocês estão conversando aí, que vocês parecem abatidos? Aí ele vira para Jesus e fala assim: você não viu o que aconteceu nos últimos dias? Você é um forasteiro em Jerusalém que não viu o que aconteceu nos últimos dias? Como Nazareno foi preso, morto. E aí Jesus dá assim: bom, Jesus, quem que era Jesus ali? Jesus era o que tinha passado por aquilo tudo, certo? Ele tinha carregado a cruz, ele tinha sido crucificado, mas ele também tinha desenhado aquele morro, Gólgota, onde ele ia ser crucificado. Ele fez aquilo. Ele pegou e desenhou a árvore e todas as outras
de onde depois o pessoal ia retirar a madeira para fazer a cruz, ele também tinha estendido os céus em cima de toda a terra, em cima de Jerusalém, e em cima da cruz onde ele seria crucificado. E aí, em vez de ele explicar isso para a moçada, ele falou assim: o que aconteceu? Tipo assim, o que foi que aconteceu que você está aí chateado? Aí os meninos falam: aconteceu isso, aquilo outro. E Jesus fala: peraí, cara, vocês estão esquecendo o que Moisés e os profetas falaram, que o Filho do Homem ia passar por isso tudo. E aí tem um detalhezinho bem legal, que Jesus usa uma expressão com relação a ele, que ele tem muito afeto em usar: Filho do Homem. Porque a gente chama ele de quê? Filho de Deus. E Jesus tem afeto em dizer Filho do Homem. Na história do Chuck, ele faz questão de fazer parte da cachorrada, porque ele é o Deus que lá em João 14 fala assim: olha pessoal, é o seguinte, eu estou indo, vou nessa, mas eu estou indo preparar um lugar para vocês, e quando eu for preparar um lugar para vocês, eu venho buscar vocês, para que vocês estejam junto comigo, que a nossa alegria seja completa. É uma alegria muito superior à alegria da gente ter sentado hoje para almoçar com um casal assim que a gente ama. A alegria de estar junto é assim uma coisa. A alegria de a gente chegar na igreja e encontrar a nossa turma. A gente não conhece todo mundo, a gente tem afeto pela igreja. Então Jesus, ele não está limitado a coisa nenhuma, ele está muito acima de tudo, e ainda assim ele chama você de amigo. Eu não chamo mais vocês de servos, eu chamo vocês de amigos. O Deus Criador te chama de amigo. E essa oportunidade que você tem de se aproximar dele, ouvindo a voz dele, cumprindo os seus mandamentos. Seja santo. E aí, continuando, ao conhecimento a temperança a paciência a piedade, aqueles por quem Jesus morreu. E a piedade, a gentileza fraternal, umas palavras bonitas, né? Que é o carinho de irmãos, a gentileza fraternal. E a gentileza, a caridade, que nessa versão eu não gosto não, porque a palavra caridade ela é amor mesmo. E o amor, qual que é o contrário do amor? Vamos lá, pessoal, qual que é o contrário do amor? Talvez o contrário do amor é o egoísmo. Porque a gente pode até ficar irado, né? Parece mais com ódio, tem uma raiva profunda, alguma coisa assim. Mas o contrário do amor é uma coisa muito pior que ter ódio, é o egoísmo. Quando você guarda para si aquilo que é para ser dividido. E a divisão é o amor. Então eu costumo pensar dessa forma, tá? Bom, e continuando ele fala assim, e juntando a gentileza fraternal ao amor. Porque se você tiver essa receita de bolo, se você tiver todas essas coisas e com abundância, você não vai ser estéril e nem frutífero no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque quando você tem fé, você brilha no escuro mesmo que você não queira. Porque quando você tem fé, você acredita que Deus é Deus e que Ele é capaz de tudo. A Bíblia diz que Deus é capaz de tudo. E Ele é preciso. E a palavra de Deus é precisa. Quando alguém falar para você assim: o mundo foi criado em 6 eras, não 6 dias. Você vai lá e lê o texto. E vai encontrar algumas coisas curiosas que são precisas. Por que eu sei que o mundo foi criado em 6 dias? Dia, manhã, tarde, noite, 6 vezes. Porque as plantas foram criadas no 3º dia. Mas o sol só foi criado no 4º. Então não tinha como ter nada vivo se Deus não fizesse exatamente o sol para as plantas brotarem. Então assim, a Bíblia é cheia dessas perfeições.
Quando alguém fala, Apocalipse foi escrito muito antes, não foi escrito no final do século I, não dá para a gente tratar de profecia. Aí Deus, através de Jesus, que Jesus escreveu a revelação, Apocalipse foi lá e colocou numa das cartas, a carta para Pérgamo, ele fala assim: você mora aonde está o trono de Satanás, e onde meu servo Antipas foi martirizado. É a única pessoa que é citada fora do roteiro, é o Antipas. E por que ele colocou o Antipas lá naquela carta? Porque Antipas morreu no ano 93, isso é muito documentado. Então você tem certeza que o livro de Apocalipse, ou Revelação, que é um nome muito melhor, foi escrito no final do século I, porque as coisas não aconteceram, elas estão acontecendo. Porque Deus pega e coloca travas precisas em toda a Escritura para dizer: a Escritura é perfeita. Quando ele fala assim, ela é digna de toda confiança. A palavra de Deus, esse cano, que teve mudança, versão, esquece isso. Deus trouxe a palavra dele para você no formato que você precisava receber. Não se preocupe com o restante. Nenhum outro livro, de nenhuma outra religião ou seita, tem a capacidade de ter escrito nelas profecias que foram 100% cumpridas. Não é tipo assim, acertou na média. Não, 100%. Todas as profecias, todas, sem exceção. Até para falar que Jesus entra na cidade montado no jumentinho, estava lá a profecia. Como é que alguém pode imaginar uma coisa dessa? A Bíblia é fiel e digna de aceitação. E ela é o único texto que você pode considerar. Não, mas tem os apócrifos que falam tal coisa. Esquece. Eu li a grande maioria. E eles produzem um desvio de pensamento. Por exemplo, tem um trecho chamado O Evangelho da Descida de Jesus ao Inferno. Ele é muito bonito. Ele tem uma poesia maravilhosa. Quer ver que maravilha? Ele fala assim: está lá o diabo conversando com o inferno. E aí o diabo fala assim: inferno, eu venci. Eu matei Jesus, o Cristo. O inferno fala assim: o quê? Aí o diabo fala assim: ué, eu matei ele, estava atrapalhando os meus planos, eu matei ele. O inferno, seu louco, ele vai descer aqui. E já falou: como assim? Aí houve uma voz assim, como águas, muito forte, dizendo assim: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos. O inferno grita assim: olha o que você fez, ele está chegando aqui. Aí o diabo assim, como que acabou de recordar, né, fala assim: mas como assim? Aí ele continua: levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Aí o diabo fala assim: mas quem que é o Rei da Glória? Aí começa a cair as muralhas todas. Deus é o Rei da Glória, o soberano Senhor, o Senhor dos exércitos. Aí você fala: nossa, que legal esse texto. Qual que é o problema com esse texto que você vai achar ruim? É simples. É um texto mentiroso. Por que ele é mentiroso? Porque você conhece a palavra de Deus e sabe que o inferno vai ser lançado no lago de fogo. Consequentemente, ele não é eterno. Então, quando ele fala assim: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, ele não está falando do inferno, ele está falando da Nova Jerusalém. Entende a diferença? Entende as armadilhas? Quando você vai ler um apócrifo, você já sabe que você vai ler alguma coisa que Deus não falou para você ler. Ele te deu a Bíblia. Você pode confiar. Ela funciona interligada. Gênesis é costurado com Zacarias, costurado com Apocalipse, costurado com tudo. Porque você pode juntar a sua fé com o conhecimento. E à medida que você vai falando, lendo a Bíblia, Deus vai falando com você. E aí ele fala o seguinte, que sim, continuando no texto nosso, ele vai falando assim:
ele fala primeiro assim: porque se em vós houver essas coisas com abundância, ele está falando de conhecimento, fé, você acredita, você conhece, você é piedoso, você tem amor, você é bom com os seus irmãos. Ele continua falando lá no versículo 8: porque se em vós houver essas coisas com abundância, eles não vão deixar você infrutífero nem estéril no conhecimento ao Senhor Jesus Cristo. Você vai conhecer cada vez mais Jesus. Porém, aquele que não tem essas coisas é cego, ele não consegue enxergar longe, e esqueceu-se de que foi purificado dos seus antigos pecados. Porque quando você não tem fé, você para e pensa assim: puxa, será que isso que eu acredito realmente é verdade? Será que eu não estou desperdiçando a minha vida, sendo que eu poderia estar na gandaia? Portanto, irmãos, versículo 10: procurai diligentemente firmar o vosso chamado e eleição. Obrigado. Porque se você fizer essas coisas, jamais tropeçareis. Olha o que ele está falando aqui. Se você está cada vez mais cheio do Espírito Santo, se você está ficando cheio do Espírito Santo de Deus, vai chegar num ponto que você está cheio do Espírito Santo e aí não cabe mais nada. Graças a Deus. É só o Espírito Santo na sua vida. E ele continua falando assim: porque assim vos será concedida amplamente a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que ele está falando é que o reino dele não é depois que a gente bater com as 10 anos para a gente morrer, e nem depois do arrebatamento. É agora. Você vai viver num reino, num ambiente 100% verdadeiro. A verdade ela é inevitável. Falar a verdade sempre é muito difícil, mas é a única forma que a gente pode conhecer para chegar perto de Deus. Portanto, não seja negligente em lembrar-se a respeito dessas coisas, embora saibais e sejais estabelecidos na presente verdade. Então, o que o texto está dizendo aqui, Pedro está dizendo, veja, quem que é Pedro? Pedro é um cara meio nervosinho. João era um cara super nervoso. Você lembra quem foi que foi lá cortar a orelha do oficial quando foi prender Jesus? Né? Quem que é essa turma aí com que está lidando? E agora Pedro pega o testemunho e fala: olha, atenção no que Paulo diz, porque Paulo fala umas coisas que você vai ouvir lá depois, né? Porque não está escrito em lugar nenhum da Bíblia a respeito do arrebatamento. Vai chegar um dia que nós vamos ser tirados da terra, e depois que ele tirar os filhos dele da terra, aí ele vai cair de pau na terra. Isso vai acontecer. Na verdade, está bem na porta. Então, o texto que a gente está lendo aqui é uma receita de bolo. É uma receita de bolo que tem a ver com muito mais esforço do que você imagina. Não pensa de: não, vou ficar quietinho aqui no meu canto. Vai passar. Tudo vai passar, vai dar tudo certo. Não, não vai. Você pode tentar levantar, sacudir a poeira. Lembra daqueles que estão ao teu redor, que estão indo para o inferno, onde uma palavra pode fazer toda a diferença. Uma palavra sua, mas principalmente aquilo que você é. As suas ações sempre vão falar mais alto do que aquilo que você diz. E aí, para que você consiga ser essa pessoa, do jeito que ele está falando, ele dá a receita de bolo aqui. Pega esse trenzinho que você chama de fé. Não estou falando da sua, estou falando da minha. Da minha fé. Porque se Jesus fala, lembra? Se eu tivesse uma fé do tamanho de grão de mostarda, eu já teria pedido para Deus curar a carne e a gente ia curar. Que falta de fé a minha que é essa? Onde que eu arrumei tanta falta de fé? E eu não quero isso para mim. É por causa disso que a gente ouve a palavra de Deus. E aí você vai começar a descobrir cada coisa assim, que cada vez mais vai confirmando. Você pega lá o livro de Zacarias, chega lá pelas tantas, e o cara assim, ó, faz uma coroa lá para o sacerdote, leva lá, porque eu estou preparando para chegar ao renovo. E quando ele chegar, ele vai reconstruir o quarto templo. Eu digo: peraí, como assim quarto templo? Porque lá não está escrito que é quarto templo. Mas eu sei que tem um terceiro templo, vai ser construído agora, que vai ser profanado. Jesus, quando vier, não vai habitar e não vai reinar nesse templo profanado.
Tanto que Zacarias fala assim, ele vai chegar e vai reconstruir um templo em 3 dias. Aí o pessoal fala, ele está falando do corpo dele. Não está não, ele está falando do templo mesmo. Porque ele fala que depois que ele construir esse templo, ele vai unir realeza junto com o sacerdócio e reinar sobre a terra a partir do templo. Isso está escrito em Zacarias. Leia o livro de Zacarias, leia Miqueias, leia o livro escrito pelo profeta mais doidinho que existiu, que foi Jonas, que, contrariado, ele falou, ó Deus, você mandou ele lá pregar naquela cidade dos meus inimigos, eu vou para outro lugar. Aí Deus pega, joga ele do navio e tal, o peixe vem atrás, chega lá, fala assim, Deus, deixa eu falar, eu vou pregar, você mandou, mas eu quero que o Senhor destrua todo mundo, que não só nenhum aqui. Aí Jonas chega lá em Nínive, aluga um salão na esquina e coloca lá cultos, domingo de manhã, domingo à noite, oração, reunião de oração às terças. E ele fez isso? Não. O pessoal chegou lá no meio da classe e falou, pessoal, é o seguinte, eu tenho uma boa notícia. Eu tenho uma notícia para dar para vocês. 40 dias vocês vão tudo morrer. Ainda bem. Vocês vão estar tudo lascados. Tá bom? Valeu. E eu vou ali sentar ali em cima do morro para assistir de camarote. Isso aqui. Aí vai lá, senta. Aí o rei, quando ouve aquela pregação, modelo Billy Graham, né? Pregação da Billy Graham, vocês vão tudo morrer. Ele sentou lá em cima, falou assim, agora vamos ver, né? Pipoca, tá aqui, cerveja do lado, vamos ver se vai pegar fogo. Aí o rei levanta e fala assim, é uma má notícia isso que ele falou, é uma má notícia, definitivamente isso é uma má notícia. E eu não estou com vontade de morrer, não quero perder essa. Pessoal, é o seguinte, eu vou decretar um jejum, ninguém com mais nada, nem as pessoas, nem os animais, nem ninguém, vou tirar minha roupa, vou botar um pano, uma roupa ruim e vamos falar para Deus, tem misericórdia. E a gente aqui gastando 1 hora de pregação. E aí que acontece uma coisa única. Deus vai e salva a cidade se arrepende. Aí o Jonas, que foi levado para uma cruzada evangelística tão caprichada, ele acha ótimo, coisa nenhuma. Aí eu sabia que o Senhor é o Deus que ama. O Senhor pega-se os mais esculhambados e transforma em uma coisa útil. Aí o Senhor vem e fala para eu pegar para esse pessoal aqui, olha aí o que acontece. Olha aí o que aconteceu com converter. Você não vai mais matar todo mundo. Meus inimigos, estava tudo certinho para eles serem mortos, sem sobrar nada, só um buraco. Aí agora, aí Deus, está vendo? Culpa sua. Esse Jonas, a hora que chegar lá no céu, eu vou fazer questão de zoar ele, mas eu vou querer zoar o Jonas, porque foi a coisa mais estranha. O livro de Jonas termina com uma pergunta, uma curiosa pergunta, uma pergunta que Deus faz que fica sem resposta. Jonas, você está aí com raiva de ter matado a planta que estava cobrindo sua cabeça, aí porque você estava sentado de camarote para assistir a desgraça, né? Eu só tirei a planta, tirei a cobertura que você está achando ruim. E você não teve piedade, você não teve misericórdia do Lula, do Bolsonaro, do seu vizinho, do seu colega de trabalho, desse povo de Nínive que não sabe definir entre a mão direita e a mão esquerda. E o livro acaba aí, tá? Para saber a continuação, só chegando lá no céu perguntando qual é a continuação. Mas a continuação é que Nínive sempre foi uma cidade inimiga de Israel. A cidade foi salva e ela foi destruída depois, mais ou menos 90 anos depois, que já era outra turma, porque eles estavam continuando sendo maus. A palavra de Deus, para mim, essa noite, e que por motivos alheios à minha vontade foram, a gente acabou dividindo com vocês, né? Então, essa a palavra de Deus, ela é viva, ela é digna de toda aceitação. Se você não entender um pedaço da Bíblia achando assim, aqui tem um problema, você vai descobrir que não é um problema, é uma maravilha. Uma maravilha.
Vou dar um último exemplo rapidinho. Eu não sei quanto tempo que é aqui, mas a gente não combinou nada, então está tudo certo. Mas é uma coisa muito simples. Que dia da semana que Jesus morreu? Não tenha medo de falar. Você vai errar, mas pode falar. Sexta-feira. Por quê? Porque nós temos a sexta-feira da paixão, certo? Ou porque o dia seguinte, ao dia que ele morreu, era o dia da preparação, o próximo dia era o sábado, certo? Mas aí, se a gente fizer isso, para Jesus ressuscitar no domingo, a Bíblia é perfeita e precisa. Nós temos que forçar as marchas. Por quê? Se ele morrer na sexta, sábado, domingo, cadê os 3 dias e as 3 noites que é para ter? Ele fala assim, quando a pessoa não acredita em Jesus, ele fala assim: Jesus, faz aí um milagre para nós acreditar em você. Aí Jesus fala assim: vocês são incrédulos. O único milagre que eu vou dar para vocês é o sinal de Jonas, que ficou 3 dias e 3 noites na barriga do peixe. Assim, importa que o Filho do Homem também fique 3 dias e 3 noites no seio da terra. Voltamos para sexta-feira. Sexta-feira, sábado, domingo. Quantos dias? 2 dias e 2 noites. Beleza. Então agora vamos voltar para o texto. Você pega a Bíblia, vai lá em Mateus. Não vai fazer isso agora não. Você vai fazer em casa, exercício, lição de casa. Você vai pegar Mateus, Marcos, Lucas e João. Lembrando que Lucas nunca encontrou com Jesus, tá? Olha só, presta atenção. Lucas escreve uma carta para Teófilo. Estou escrevendo a respeito das coisas que aconteceu com Jesus. Eu verifiquei tudo. Eu sou um bom pesquisador, mano, consultor. Também tenho uma consultoria, ele era consultor, fez um ótimo trabalho, escreveu para tudo lá. Mas aí você vai ler o texto que fala da morte e da descida de Jesus para a cruz e da ressurreição, e depois tirar Jesus da cruz, colocar no você vai ler isso depois, mas eu vou resumir. Em Mateus ele fala assim: José de Arimateia, vendo que 3 horas da tarde, na hora 9, Jesus havia morrido, pede para Pilatos para tirar Jesus. Ele era bem relacionado, chegou lá no Pilatos, falou: Pilatos, quero tirar Jesus da cruz, porque não pode falar, porque ele é judeu, amanhã é sábado, ok? Amanhã é sábado, ok? Pilatos deixa, ele tira Jesus da cruz, enterra rapidão, porque já estava virando o dia, porque o dia dos judeus vira às 6 horas da tarde. Todo mundo acompanhando? Beleza, então vamos lá. Ele tira. As mulheres, aí você vê lá em Marcos, que as mulheres vêm onde Jesus foi sepultado e vão descansar, porque é sábado, deu 6 horas da tarde, sábado. Nota de rodapé: Jesus foi crucificado meio-dia, hora sexta, hora do sacrifício da manhã, e morreu na hora 9, 3 horas da tarde, hora do sacrifício da tarde. Ok? É só a curiosidade da precisão do texto é maravilhosa. Aí lá em Marcos acontece uma coisa muito estranha. No final do capítulo 15 ele fala assim: as mulheres foram descansar, que era sábado. No começo do 16 fala assim: passado o sábado, elas levantaram e foram comprar os trem para montar os ungüentos para ungir Jesus. Aí você fala assim: como assim? Depois de sábado a domingo? E elas não tinham ido antes? Maria não foi antes do nascer do sol, no túmulo de Jesus? Chegou lá, Jesus já tinha. Não é isso? Isso é assim, credo. Aí você vê a continuação do texto, e lá diz o seguinte: tendo comprado os óleos para preparar os óleos para ungir Jesus, foram descansar, porque era sábado. Aí você fala assim: uai, de novo? Como assim? Era sábado, passou o sábado, comprou óleo, sábado de novo? Como assim? Tem alguma coisa errada que não está certo aqui. A Bíblia tem um erro. Fica parecendo que teve 2 sábados naquela semana. Mesmo? Então agora você que lê a Bíblia, que conhece, e que lá em Levíticos vê, quando Moisés institui a Páscoa, ele diz o seguinte: no primeiro mês, no 14º dia do mês, à tarde, celebrareis a Páscoa do Senhor. No 15º dia do mesmo mês, qual que é o dia da semana que é para celebrar a Páscoa? Sei lá, 14º dia do mês, sei lá que dia vai ter esse negócio aí. Mas ele pega e fala assim: no 15º dia você vai começar uma festa, a hora da festa.
Passou a Páscoa, festa dos pães ázimos, uma semana de festa. No primeiro dia da festa, você não vai fazer nada. Vai ser um dia santo ao Senhor. Do hebraico, um grande sábado. A gente chama de feriado. E a gente ainda emenda, né? Mas deles é o grande sábado. Então eu já sei que, de um jeito ou de outro, o dia seguinte à Páscoa seria um sábado. E aí, lendo o texto, eu já sei que as mulheres foram no dia do primeiro dia da semana no túmulo. Lá ele está falando, foi no primeiro dia da semana. Não está nem falando de feriado, nem sabe nada, dia da semana. Então eu já sei que elas foram no domingo. Colocando em ordem, como é que fica? Na quarta-feira, uau! Na quarta-feira, meio-dia, Jesus foi para a cruz. Na quarta-feira, 3 horas da tarde, ele morreu. O dia seguinte, que seria quinta-feira, era sábado. Porque era um grande sábado. Porque Moisés falou que era para ser assim. A sexta-feira, preto na folhinha, as mulheres levantaram e foram lá comprar os ossos para preparar para o dia de Jesus. Está tudo certo. O que aconteceu quando acabou a sexta-feira? Teve um sábado, de novo. Aí o que acontece? No sábado, mais ou menos 3 horas da tarde, o que acontece? A nossa salvação. 3 horas da tarde de sábado, e eu posso provar. A nossa salvação acontece porque Jesus morreu na cruz, agora foi ressuscitado. No momento que ele é ressuscitado, o pecado que eu cometi e que estava sobre ele foi pago. E aí Deus o ressuscitou. 3 horas da tarde, faltavam 3 horas para acabar o sábado e começar o primeiro dia da semana. Por que eu sei e tenho certeza agora? Porque já faz sentido tudo para mim. Mas eu sei porque Paulo diz o seguinte: ele ressuscitou ao 3º dia. Se ele tivesse ressuscitado depois das 6 horas do sábado, já era domingo. E aí Paulo estaria equivocado. Então não é, a Bíblia é precisa. Qualquer lugar da Bíblia que você olhar, ela é precisa. Ela é completamente digna de você crer no texto. Entende? Só que você não vai acreditar no que eu falei, porque esse negócio de ficar acreditando gente falando na frente, você não vai escutar ninguém, tá? Você não vai escutar o pastor, você não vai me escutar, você não vai escutar o Chuck, o John MacArthur, ninguém. Você vai ler a Bíblia, você vai procurar lá na origem do texto, você tem acesso à fonte. É lá que você vai ler e vai falar assim: o que eu creio que é escrito aqui. Você vai ter gratidão pelos mestres que ajudam você na caminhada, mas você vai sempre olhar a palavra que está sendo dita, e a palavra de Deus fala que você pode julgar e deve julgar a palavra, igual os bereanos lá. O Paulo chegava e falava: vocês corriam lá na Bíblia para ver se está tudo certo. É assim que funciona. E se tiver uma coisa diferente, você vai chegar na cama, você fala besteira. Deixa eu te falar uma coisa: olha o que o texto está falando. É isso que eu quero. É isso que o Beto faz comigo. Partilhei. Então, a Bíblia é perfeita. Sinto muito, tá? Mas Jesus ressuscitou no sabadão. Se fosse aqui em Floripa, dava tempo de pegar uma praia. Na verdade, Jesus pegou uma praia, porque logo depois ele está lá, passando peixinho para todo mundo que está pescando. Até que então está tudo certo. Senhor Deus, eu queria te agradecer, porque eu nem sei como dizer, da gente poder contar aquilo que o Senhor tem falado para a gente. Ó Senhor Deus, tem misericórdia de mim. Senhor Deus, que a gente consiga chegar diante do trono, a gente consiga ser forte, Pai, esforçado para cumprir a Tua palavra. Senhor Deus, tem misericórdia da nossa mente, tira a cegueira que a gente tem. Abre os céus, Pai, para que a gente possa olhar para cima e estar ansioso pela volta de Jesus. Senhor Deus, a gente não vê a hora de conhecer a Jerusalém, que é a sua casa, que não tem sol, que a luz é o Senhor. Aquela que é o Senhor que ilumina a cidade. A gente quer ficar livre desse vale de lágrimas, que ao mesmo tempo que para a gente que anseia o céu, é jogo duro, mas que a gente vem pela estrada
olhando aquilo que o Senhor fez e desenhou, e vendo tanto que é bonito, e que torna ainda mais contrastante a bagunça que a gente faz, porque tudo que o Senhor criou é bom. E nós te pedimos em nome de Jesus, que o Seu Espírito nos enche de forma a não caber mais nada, que a gente possa tão somente estar digno diante da vinda do Teu Filho, que a gente possa estar digno para chegar na Tua presença diante do trono, que a gente não vê a hora de que isso aconteça. Ó Senhor Deus, obrigado, Pai, pelo Teu carinho absurdo em permitir que a Carla e eu estivéssemos aqui hoje, no meio daqueles que a gente ama tanto. Nós te agradecemos pela Tua presença em nossas vidas, nós agradecemos pela Tua misericórdia, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Já viu o evangelho pregado desse jeito? É uma bagunça louca, né? Pensa numa conversa com ele de uns 40 minutos, uma hora no telefone, um monte de matemática, dia para cá, dia para lá. Mas sempre que eu vejo que ele ama Jesus, ele ama Jesus. E a essência é que nós somos completamente diferentes na maneira de fazer muitas coisas, mas nós somos os mesmos pelos quais Jesus morreu. Fomos unidos irmãos por parte de Pai. Irmãos de sangue por parte do Pai, do sangue de Jesus Cristo, da família Ramos de Cristo. Então, assim, a coisa mais importante que eu ouvi, de tantas coisas que eu ouvi, é que o tempo acabou. Sabia? O tempo acabou. Jesus está voltando. Está na hora da gente endireitar a nossa vida. Está na hora da gente reconhecer que nós fomos eleitos, uma raça eleita, uma nação santa, sacerdotes do Senhor, com um propósito: proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a luz. E cada um vai falar isso do seu jeito. Eu falo de um jeito, o Natan vai falar de outro, você vai falar de outro, e Deus vai levantar as pessoas para ouvir o Natan, a mim e a você. E essas pessoas, com a mesma consolação que nós fomos consolados, também vão ser consolados, porque o Espírito da verdade vai guiar essas pessoas a toda a verdade. Então, essa noite, meu irmão, te examina, fecha os teus olhos e pensa naquilo que você ouviu sobre a cruz. Jesus foi para lá e derramou todo o sangue dele com o propósito de te comprar, para que você fosse justificado. E por essa justificação você está livre da condenação eterna. Mas o processo da santificação é latente, é vivo, é diário. E a cada dia, basta a cada dia o seu mal. A cada dia você tem que abrir mão da sua própria vontade para viver a dele. E reconhecer, se examinar. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que se achava melhor que os outros, que se humilhe diante da potente mão de Deus. E não importa se você está com problemas, não importa, porque para onde você está indo, os problemas não vão entrar, todos eles vão ficar do lado de fora, mas você só vai entrar se tiver o seu nome escrito no livro da vida, porque você vai ter escolhido Jesus como Senhor da sua vida. E para Ele ser Senhor da sua vida, você precisa se sujeitar às verdades ouvidas e
ser praticante delas. E o dia, ou melhor, a noite é essa. Se você não está se sujeitando a Jesus, de falar: Jesus, me perdoa, porque eu tenho vivido segundo a minha própria vontade, e eu não quero mais desperdiçar os meus dias. Eu quero começar uma nova história. A partir de hoje eu quero uma nova história. Eu não vou voltar para casa igual. Eu não vou voltar para casa postergando, sempre deixando para outro dia começar a organizar minha vida, organizar minha casa. Eu quero começar hoje. E se você quer começar hoje uma nova história, eu te digo, há um passo que você tem que dar, que é andar na direção de Jesus, que é aplicar essa verdade sobre os seus pensamentos, porque os deles são maiores do que os teus, para te dar o fim que desejares. Então essa noite, se você quer mudar a sua história, saiba, ela não muda em uma noite, mas ela começa a mudar na hora que você se levanta e caminha na direção de Jesus. Por isso eu te convido, igreja, fique em pé. Eu convido a cada um para ficar em pé. E se tiver alguém essa noite que quer mudar a história da sua vida e quiser caminhar na direção dessa mudança, eu te convido, sai do teu lugar, vem aqui, porque nós vamos orar junto contigo. Sai do seu lugar e vem até a frente aqui, o altar, com toda a sua ousadia ou com toda a sua vergonha, talvez, de se expor, mas acreditando que a sua história pode começar a ser transformada hoje, porque hoje mesmo você diz assim: Senhor, eu tenho sido frio, eu não tenho dado atenção, eu tenho virado as costas para o Senhor, eu tenho sido tão amável comigo mesmo, eu tenho sido tão fervoroso nas minhas próprias vontades, eu não tenho nada a ver contigo nas minhas escolhas atualmente. Eu deixei o Senhor para trás. O Cristo que me comprou tem sido esquecido. O Espírito da promessa que tem me selado, que tem sido o penhor da minha herança, não tem sido para mim aquele que me revela a verdade, que eu nem a busco. Eu não leio as Escrituras, eu não me alimento da sua palavra, mas eu quero voltar para casa hoje com uma nova maneira de pensar. Por isso, se você é esse que tem deixado as coisas do Senhor para lá, vem para cá. Mas vem para cá com compromisso. Vem para cá com compromisso. Não vem para cá porque você quer que a sua vida dê tudo certo e você continua pensando em você mesmo. Vem para cá porque você quer se sujeitar ao senhorio de Jesus. E aquilo que vai acontecer a partir daí depende dele, não mais de você. Você só precisa consertar a sua história e o resto ele conduz. A Bíblia diz que foi bom ter passado por aflições para que aprendesse os teus decretos. Antes de mandar errado, agora os meus olhos te veem. Talvez você precise passar por vales difíceis. E talvez você está até passando, mas continua resistindo a colocar os seus pensamentos debaixo dos do Senhor. Chega, meu irmão. Chega. Chega, porque vai ter um dia que não vai dar mais tempo. Chega, porque vai ter um dia que o Senhor vai aparecer para buscar a sua igreja. E você não vai ter a alegria eterna de passar esse tempo ao lado dele. E vai poder pensar: puxa, me falaram. Para de brincar. Para de ser alguém que faz parte do ateísmo cristão. Eu sei que ele existe, mas eu
especial para você mudar a sua história. Que noite especial para você começar um tempo novo. A Bíblia diz: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz para a igreja. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que adulterava, não adultere mais. Aquele que vivia de maneira egoísta, aprenda a amar. Aquele que não cuidava da sua família, passe a cuidar. O marido que não amava a esposa, passe a amar. A esposa que não amava o marido, passe a amar. Os filhos que não amavam e respeitavam os pais, passem a respeitar e amar. Os pais que não amavam e respeitavam os filhos, passem a amar e a respeitar. É o tempo das famílias se levantarem. É o tempo de um povo que se chama pelo seu nome se humilhar, orar, dobrar seus joelhos diante do Senhor e dizer: Pai, nós pecamos, somos pecadores, temos tanto zelo pelas nossas próprias vontades, pelos nossos prazeres, e não temos colocado o reino de Deus e a sua justiça diante das nossas escolhas. O Senhor não tem sido a pessoa mais importante na nossa vida. Pai, perdoa essa congregação, perdoa cada um de nós. A sua palavra diz que naquela reunião em cada alma havia temor. E talvez aqui não seja essa a nossa realidade, mas eu sei a quem nós estamos dirigindo a nossa oração, e eu sei a quem eu estou dobrando os meus joelhos. Eu sei que os meus irmãos também estão buscando nesse lugar uma relação viva com o Senhor. E aqueles que não estiverem buscando, ó Pai, tem misericórdia como o Senhor teve de Nínive. Nós não somos melhores que ninguém. Nós somos miseráveis pecadores que foram alvos da sua graça. Mas eu te peço, abre o entendimento dos incrédulos nessa noite, para que o príncipe desse século não cegue o entendimento de nenhum. Ilumina os olhos do nosso coração e nos faz te ver essa noite, Senhor. Nos faz compreender o motivo pelo qual o seu Filho veio aqui. Nos faz compreender por que é que fomos aqueles pelos quais Ele morreu, carregou cada um dos nossos pecados, e o castigo que nos traz paz foi lançado sobre Ele. Nos faz ser aqueles pelos quais a sua misericórdia foi derramada. Dignos, Pai, apesar de ser indignos, e que a gente viva, Senhor, não a contender, mas a abrir mão de nós mesmos, que o Senhor cresça e que nós diminuamos. Que o Senhor cresça, Pai. Precisamos de Ti aqui, Senhor. Vem, Senhor, no coração de cada um de nós. Não deixa a gente ficar morno. Não deixa a gente ser aqueles que lá Odisseia mornos, que acham que sabem alguma coisa, mas que não praticam nada, Senhor. Que acham já suficiente ler, que acham suficiente cantar, que acham suficiente ofertar, mas que o coração está longe do Senhor. Quantos de nós poderiam essa noite dizer isso a Ti, Senhor? Fomos
Ele me fez. E reconhecer que nós somos os miseráveis. Que nós somos miseráveis, indignos. Mas somos alvos da sua graça. Mas somos aqueles a quem o Senhor escolheu. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a sua palavra diz que a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aqui estão os teus filhos, Pai. Aqueles que foram chamados para se levantar e não mais viver debaixo da escravidão desse mundo, não mais chamados para viver segundo o curso desse príncipe desse século, natureza de filhos da ira. Não, Deus, nós somos chamados nessa geração santa, sacerdotes do rei, povo de propriedade exclusiva, que tem propósito na vida, que tem propósito na vida, e que se a nossa vida fosse durar apenas mais alguns dias, que esse propósito fosse alcançado. Nós queremos proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a luz. Nós queremos dizer: Jesus está vivo, Jesus ressuscitou, Jesus venceu a morte e Ele nos comprou. E com esse sangue derramado, nós recebemos a vida e a vida eterna. Por isso todo pecado foi perdoado, toda culpa foi tirada. Já não há mais nenhuma condenação sobre a sua vida, você que creu e confessou. Receba de Jesus, receba de Jesus, receba de Jesus a vida, meu irmão. Receba de Jesus a vitória. Você é filho de Deus, você é filha de Deus. E não volte mais para trás. Daqui em diante, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Não aceite mais na sua mente nenhum tipo de acusação. Leve seus pensamentos cativos à obediência de Cristo e diga: eu sou nova criatura, eu sou filho de Deus. Ele escreveu meu nome no seu livro, e naquele dia eu vou estar eternamente com Ele. Porque a partir de hoje eu ando como aquele que foi alvo da misericórdia e graça do Senhor. E debaixo dessa palavra, seja abençoado em nome de Jesus. Em nome de Jesus, quem está feliz com o Senhor?